E quem traz os detalhes da agenda econômica desta semana é a economista-chefe do PicPay, a Ariane Benedito. Boa tarde, Ariane. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. As recentes medidas tarifárias, adotadas pelos Estados Unidos contra a China aumentam o risco de uma nova rodada, de fragmentação comercial, dá para a gente dizer assim. Como é que esse ambiente afeta a percepção de risco global e os fluxos também de capital emergentes como o Brasil? O país, ele pode se beneficiar como alternativa produtiva ou tende a sofrer com a aversão a risco de forma generalizada? Priscila, a gente tem algum tipo de chance, sim, de estar nessa opção para novas negociações com os países como um todos, não apenas a China, para fins de sanar aí algum tipo de oferta que será quebrada por conta das tarifas e também uma antecipação ali de custeio, tá? Não necessariamente no curto prazo, tudo vai depender de como essa tramitação ela vai desenrolar, como que o Trump vai tratar a medida, né? Na verdade, o governo americano agora, que a medida pelo Trump já foi colocada, que é de uma negociação, mas pelo um percentual menor dessas tarifas, né? Aqui a gente trabalha com o cenário de que algum tipo de taxação vai ser mantida, o que pode nos dar essa vantagem competitiva no mercado internacional. No entanto, dada a preparação e por essas tarifas no curto prazo estão sendo muito setoriais, principalmente setores que o Brasil não é concorrente, que é o setor de tecnologia, talvez a gente não veja tanta mudança assim no resultado da nossa balança comercial, que ainda, mesmo sem entrar um volume maior de demanda, né, por parte desses países, e se a gente mantiver tudo constante, será a melhor foto que a gente pode ter neste ano, como foi nos últimos 2 anos. E com a divulgação recente do PIB brasileiro e dos novos dados de inflação e produção industrial, quais sinais a economia doméstica vem emitindo sobre atividade? O cenário atual ele reforçou e também desafia a possibilidade da retomada do ciclo de cortes da Selic pelo Banco Central. O que você acha? Eu acho que a mensagem que o PIB nos passou, não só o nosso PIB, mas também o PIB americano, por exemplo, né, que trouxe aí praticamente uma mesma leitura que a gente teve aqui dentro de casa, né, que é uma resiliência da economia. A gente tem ainda uma economia aquecida, até porque é uma consequência dessa economia estar em pleno emprego, né, o que mostra que a gente realmente está ainda com a economia muito aquecida. Claro que a gente tem pontos ali que agora vão ser dissipados para os próximos trimestres, como a contribuição do agro, né, que vai ser menor, que cresceu ali mais de 12,2% só nesse primeiro trimestre, e que não vai ter tanto protagonismo assim para os próximos. A questão do outro ponto que ajudou bastante o PIB, que é serviços, a gente ainda acredita que vai continuar contribuindo. Então, apesar da gente ver para frente, né, uma desaceleração dessa economia, ainda a gente deve fechar o ano num patamar muito significativo, que deve ter um impacto inflacionário, traz um carrego ali de inflação, e por isso a gente, no nosso cenário, não trabalha com a possibilidade do Banco Central Brasileiro fazer qualquer tipo de cortes este ano, mas sim o prolongamento da taxa nos 14,75. Agora, considerando o posicionamento atual dos principais bancos centrais, incluindo o Federal Reserve, e diante também da volatilidade global recente, pegando também os impactos da gripe aviária sobre setores chaves como alimentos e exportações, como é que você enxerga o apetite por risco nos mercados emergentes? Você acha que há espaço para fluxos positivos de capital para países como o Brasil? A partir do momento que a gente tem qualquer tipo de descompressão de risco advindo dos principais assuntos domésticos, que nada mais é a questão do fiscal, né, desse período eleitoral que a gente tem, que vai se iniciar no final deste ano, o estrangeiro se sente mais à vontade para negociações com o Brasil, né? Tanto no fluxo estrangeiro, como a gente está vendo uma melhora desse fluxo, até porque o carry trade, que é a troca de taxa, para a gente ter uma taxa muito alta, ainda somos um país muito atrativo, só que do outro lado você tem um risco que tem que ser mensurado para que essa correlação de investimento faça sentido. Então, tudo vai depender se a gente não tiver tantos ruídos assim nessas tratativas do fiscal,
se a gente tiver uma postura de responsabilidade das autoridades brasileiras em relação à questão da gripe aviária, que está acontecendo agora. É muito novo esse evento, no sentido de os impactos ainda não surgiram, mas se a gente ficar 10 ou 15 dias com esses produtos parados na exportação, a gente vai ter ali um excesso de oferta aqui dentro que vai mexer com toda a cadeia de proteínas e pode ter um impacto diferente em inflação e também na questão das expectativas, o que pode, num primeiro momento, colocar em jogo essa confiabilidade de como o país vai conter qualquer tipo de impacto na atividade, o que traria um pouco mais de aversão a risco para o fluxo. Mas, de qualquer forma, Priscila, olhando a quantidade de prêmio que a gente tem, né? E lá fora vai suavizando também essas negociações, dá a entender que sim, que o fluxo estrangeiro está olhando com bons olhos para os países emergentes e também isso inclui o Brasil. Tá certo, Ariane. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Boa semana pra gente e até semana que vem. Obrigada, boa semana para a gente, até semana que vem.